seja muito bem-vindo ao programa onde você conhece histórias de empreendimentos inovadores e cheios de criatividade. Está no ar o Soluções Criativas aqui no canal Empreender. Rosana Marques, especialista em gestão de pessoas, é a nossa convidada de hoje para comentar sobre o modelo de negócios da Isabela Botelho, que criou a Pin People, plataforma de gestão que trata da experiência do colaborador. Vamos conhecer aí a história dessa empreendedora na tela. A Pin People, ela nasceu em 2015, na verdade com uma outra solução do que a gente faz hoje. Então a gente tinha uma plataforma de matching de fit cultural, muito voltada então para a área de recrutamento e seleção das organizações, para resolver até então um problema que era a gente contrata pela competência técnica e demite pelo comportamento. Só que em 2018, finalzinho de 2018, a gente viu uma oportunidade até maior do que essa do fit cultural, né? A gente entendeu que fit cultural era uma solução não primordial ali para as organizações, elas continuavam querendo contratar olhando muito mais competência técnica. E a gente viu uma oportunidade de fazer um movimento, porque a gente é hoje, então, finalzinho de 2018, 2019, a gente se posiciona como uma plataforma de experiência do colaborador. Então, hoje a Pin People ela aplica pesquisas para os atuais colaboradores das organizações, acompanhando a jornada completa desses colaboradores, desde o momento em que eles ainda são candidatos até o momento da saída deles das empresas. Isabela Botelho, eu tenho 35 anos e sou administradora de empresas. A Pin People eu considero como uma solução criativa no âmbito, né, de entender que a gente quer reinventar, né, o famoso processo de pesquisa de clima dentro das organizações. Então, acho que com a tecnologia, com a velocidade que as coisas acontecem hoje, com diferentes gerações trabalhando dentro de uma organização, diferentes necessidades, a gente mapear anualmente só, né, como é que está a experiência do seu colaborador, isso é muito pouco, né? As coisas acontecem muito rápidas, as movimentações, a entrada e saída de pessoas. Então, existia sim uma necessidade das organizações terem mais informação sobre suas pessoas num espaço de tempo menor, né? E para cada uma isso significa já, né, um espaço melhor de tempo. Então, tem organizações que aplicar 2 vezes por ano uma pesquisa já é suficiente e já diminui um pouco essa falta de informação que a gente tem sobre as pessoas. Já para outras organizações, de repente, aumentar a frequência, fazer uma pesquisa trimestralmente, né? Sempre com o cuidado de, uma vez que você captura um dado, você devolver essa informação depois também para o colaborador, né? Então, qual que é o tempo que você precisa para criar um plano de ação e para ver a mudança acontecer? Isso tem que ser pensado para a gente também, né, não cair ali numa rotina de só perguntar e a mudança não acontecer. Então, diante desse cenário, né, de sair ali de pesquisas tradicionais de clima, de engajamento, que é um pouco o conceito que as empresas vinham trabalhando há pelo menos 20 anos, né, a Pin ela entra para inovar um pouco esse processo, né, e a gente se embasa muito no mercado que a gente fala de experiência do consumidor. Então, a gente aprendeu muito o que as marcas fazem hoje com os seus consumidores, e no final do dia a gente traz isso para dentro das organizações, né? O cliente interno são as pessoas, né? Então, o que a Pin no final do dia faz nada mais é do que a experiência do seu colaborador, que é o seu cliente interno, né? Podendo entender ali o que é importante para ele, no final do dia se dedicar mais à organização, trazer mais resultados para a organização. Sempre gostei desse mundo empreendedor, de ter meu próprio negócio. Acho que, como curiosidade, eu já sou a 4ª geração aqui da minha família que empreende. Por mais que no início da minha trajetória profissional eu tenha sonhado em trabalhar em grandes organizações, foi ali que eu tive também o primeiro contato com a área de RH, que foi uma super escola, incentivou muito, né, depois eu querer empreender na área de recursos humanos. Mas eu, depois dessa experiência numa multinacional, acabei indo trabalhar numa ONG que apoia empreendedores de alto impacto. E ali, né, de novo, muito contato com empreendedores, que são as maiores referências hoje aqui do Brasil. Acho que incentivou mais ainda eu querer empreender, ter o meu próprio negócio, com o objetivo de poder criar um negócio que tivesse a cultura na qual eu acreditasse, né, os valores nos quais a gente, hoje como sócios aqui, a gente acredita, e poder impactar de forma positiva não só os nossos colaboradores, a gente se chama de Pinners, mas também por meio da nossa solução impactar milhares de colaboradores de outras organizações.
E para fazer isso, eu precisaria ter, né, um pilar muito forte ali de tecnologia. Então hoje tudo que a Pin People faz, ela trabalha com 3 pilares, né? A gente tem o pilar de psicologia organizacional, o pilar de ciência de dados e o pilar de tecnologia, né? Então, unindo os 3 é onde a gente consegue entregar a nossa proposta de valor para o mercado e, consequentemente, né, ver a nossa missão aqui ser realizada, que é impactar positivamente a vida dos colaboradores nas suas diferentes organizações. A Pin People hoje foca em grandes organizações, né, como o perfil de clientes. Então a gente fala que empresas com mais de 500 colaboradores é o nosso perfil ideal de cliente. E a gente entende muito o momento dessa organização até em relação à maturidade para pesquisas com seus colaboradores. Então a gente tem clientes que aplicam pontualmente uma pesquisa de clima, no formato mais tradicional e como é conhecido no mercado, né, pesquisa de clima, pesquisa de engajamento, mas a gente já tem organizações que sentem falta de ter uma quantidade maior de dados, uma frequência menor também. Então, ao invés de capturar uma informação pontual anualmente, ela quer entender um pouco mais a jornada desse colaborador. Então, o colaborador que está entrando na organização, que a gente chama ali, né, do processo de onboarding, os 6 primeiros meses, a gente também então aplica pesquisas acompanhando esses 6 primeiros meses e também a gente faz a aplicação do que a gente chama de pílulas de comunicação, onde a gente pode incentivar comportamentos e também informar coisas que impactem na experiência desse novo colaborador. Depois, para os atuais colaboradores, né, as empresas que sentem falta não só de perguntar uma vez por ano, né, uma quantidade enorme de perguntas, você pode criar, né, uma frequência maior de pesquisas, até direcionadas a temas específicos, de repente temas que são mais estratégicos para você serem trabalhados naquele ano, como temas de, vou perguntar mais profundamente como é que está o modelo de trabalho, segurança psicológica, né? Então são temas específicos que a gente chama ali de pesquisas de aprofundamento. Né? Ou, uma vez por ano, você seguir na linha de perguntar tudo, né, em relação à organização, vários pilares. Então, vou perguntar sobre liderança, vou perguntar sobre remuneração, vou perguntar sobre cultura, que seriam as pesquisas de clima. Também é válido e várias empresas aplicam essas pesquisas junto com a gente. E tudo termina ali também, alguns clientes querendo medir a experiência do colaborador que está deixando a organização, seja um desligamento voluntário como involuntário. A gente também captura esse dado. E por trás, né, dessa captura do dado, a gente traz então a nossa plataforma com os relatórios que trazem os dados ali em tempo real para o nosso cliente tomar, né, decisões muito mais assertivas quando a gente fala, né, sobre a experiência de um colaborador. E alguns clientes buscam também apoio na interpretação desse dado. Então a gente hoje tem uma frente consultiva, que a gente chama aqui de serviços profissionais, onde eu ajudo o cliente a interpretar essa quantidade enorme de dados que ele está capturando, né, fazendo com que eles sejam conectados e a gente consiga ter uma visão ali completa da jornada do colaborador. Então eu apoio o cliente na análise desses resultados, também sugerindo planos de ação, o que ele tem que fazer para melhorar a experiência dos seus colaboradores. Pin People é a minha primeira empresa, então é o meu primeiro empreendimento aqui, mas acho que por já ter vivido muito, né, da minha família, histórico empreendedor, os desafios, né, de empreender, os altos e baixos, eu sinto que eu, querendo ou não, já entendia muito bem dessa realidade. E depois também tendo trabalhado nessa organização que apoia outros empreendedores, eu vivi muito o dia a dia deles também. Então, por mais que a PIN seja a minha primeira empresa, eu acho que eu já venho com uma bagagem empreendedora de outras experiências. E como sócio, né, hoje da Pin People, a gente tem um dos nossos sócios, esse sim já é o segundo negócio dele. Então, acho que também já dá um pouco mais de segurança e não ser, né, a primeira jornada aqui empreendedora. A gestão do nosso negócio do dia a dia, então basicamente o meu papel hoje na Pin People é liderar o time comercial, é onde eu fico, vai 70% do tempo, mas sob minha responsabilidade também fica a estrutura de marketing, jurídico e financeiro. Né? Então, mas para cada uma dessas estruturas hoje a gente, inclusive na comercial, a gente tem um head que toca a operação ali do dia a dia. E o meu trabalho em si é muito apoiar essas áreas e também ainda estar muito em contato com potenciais clientes. Então, eu ainda dedico muito do meu tempo trazendo novos clientes, apoiando os outros vendedores aqui da PIN
a trazer novos clientes para a nossa estrutura. O que a PinPeople tenta, né, impactar ali na experiência do nosso cliente desde, obviamente, a tecnologia, a plataforma que a gente entrega para ele, né, ser fácil manuseio, gerar resultado para ele, mas a gente não vende só a plataforma, né? A gente também vende um atendimento. Então, até pelo perfil dos nossos clientes, que são grandes organizações, a gente entendeu que só vender um software não seria suficiente. Esse cliente ele também está aprendendo sobre esse mundo, né, de experiência, algo novo, ele tem que repensar na sua estrutura também de pessoas. E a PinPeople, ela entra então com o software, que é a plataforma, a tecnologia, mas ela entra também com o atendimento, que são os account managers. Então a gente atende todos os nossos clientes com uma frequência ali de reuniões, sejam elas semanais, quinzenais, trimestrais, depende um pouco do perfil de cada cliente, mas com isso a gente entende que a gente consegue gerar muito mais valor para esse RH que também está se reinventando, também está inovando no processo de fazer a gestão de pessoas, né? Então acho que essa solução, que é o software, com um atendimento próximo ao nosso cliente, faz toda a diferença e é uma das coisas que faz com que a PIN consiga ser muito mais competitiva no mercado. A ideia, né, de ter uma plataforma voltada para a experiência do colaborador, sendo que a gente nasceu com uma solução que era o Fit Cultural, né, ali finalzinho de 2018, muitos dos nossos clientes que contratavam a solução de fit cultural e a gente tinha um acompanhamento dessas pessoas que tinham sido contratadas, né, e passados pelo nosso questionário ali de matching de fit cultural, a gente fazia esse acompanhamento por meio de pesquisas também. Como é que estava a experiência desse novo colaborador? Como é que estava a experiência do gestor que tinha contratado essas pessoas? E os nossos próprios clientes voltaram para a gente falando, poxa, vocês não podem usar essa solução de acompanhamento do primeiro ano de quem, né, a gente contratou por meio da plataforma da PinPeople para os demais colaboradores? E foi quando acendeu ali uma luz, né, de uma oportunidade de falar, opa, aqui tem algo que a gente não está explorando, muito mais, né, era um oceano muito mais azul do que ficar ali preso ao recrutamento e seleção, que a gente entende que já é um oceano vermelho, principalmente com algumas ferramentas, né, de gestão de processo seletivo, que era uma frente que a gente não queria entrar. E a gente começa então a explorar o que seria, né, a fazer um acompanhamento mais frequente, com uma geração de dados mais rico para o colaborador. E aí que a gente cai nesse mundo de experiência do colaborador, a gente estuda o que estava acontecendo principalmente já nos Estados Unidos, mas mesmo lá um tema super novo, e traz, né, esse conceito aqui para o Brasil e apoia nesse processo de transformação, né, das estruturas de RH, que eu acho que é um movimento tanto estrutural, né, como é que a área de RH passa a trabalhar, a fazer a gestão das suas pessoas de uma maneira diferente, o quanto que isso impacta no seu dia a dia, das suas atividades. Então a gente se sente como organização também obrigada a ajudar os nossos clientes a fazerem, né, todo esse redesenho da estrutura da área de pessoas e a solução, né? Então, uma vez que eu coloco ali o colaborador no centro, eu quero oferecer uma solução que realmente capture como é que está sendo a sua experiência no dia a dia, eu preciso trazer tecnologia, eu preciso trazer ferramentas diferentes para que esse cliente possa atuar melhor, né, nessa frente. Então, acho que a ideia, né, veio muito mais até ouvindo os nossos clientes, de uma oportunidade que não estava sendo atendida por ninguém no mercado. A gente resolve, então, se reposicionar, né, e oferecer uma solução que atendesse essa dor, né, dos clientes que estavam trazendo para a gente. Muito bacana a história dela, não é mesmo? E a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com Rosana Marques, especialista em gestão de pessoas. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho. De volta com o programa Soluções Criativas. Hoje conhecemos a PinPeople, plataforma de gestão que trata da experiência do colaborador. A empresa desenvolve soluções voltadas para todo o ciclo de vida do colaborador, ou seja, monitora dados para melhorar o clima e aumentar a produtividade, que é tão importante no ambiente de trabalho das empresas. E vamos agora conversar com ela, com a especialista Rosana Marques.
Rosana, seja muito bem-vinda aqui ao programa Soluções Criativas do canal Empreender. Eu que agradeço o convite, é um prazer fazer parte aqui com vocês. Prazer é nosso de receber aqui, Rosana, para esse bate-papo especial. Rosana, a pandemia, a gente sabe, e esse novo formato, né, de trabalho trouxeram aí vários desafios principalmente para o setor de RH, né? Só que um dos mais desafiadores, com certeza, foi oferecer aí uma boa experiência ao colaborador, correto? Corretíssimo. A pandemia ela acelerou muito a área de tecnologia, e a área de tecnologia, como a gente sabe, ela veio para sustentar, para suportar, né, as estratégias da empresa. E o RH, ele ganhou muito com isso. Com o uso da tecnologia, a gente conseguiu melhorar os nossos processos, ganhar velocidade nas respostas e principalmente respostas rápidas aí que a organização precisa, né? Como é que você enxerga, Rosana, a indústria de RH brasileira tecnologicamente falando? A indústria de RH brasileira, tecnologicamente falando, acredito que tenha evoluído muito nos últimos anos e ainda tem aí um percurso grande pela frente, né? A gente sabe que o uso da inteligência artificial, ela vai tomar conta aí de vários setores, né, da organização, da empresa. O RH não poderia ser diferente. Então, nós evoluímos muito, né, em termos de sistemas, em termos de suporte aí para os funcionários, né, o próprio suporte para as estratégias, como eu bem mencionei, mas com certeza tem um caminho vasto ainda pela frente e muita coisa boa para acontecer, para surgir. Ou seja, a inteligência artificial, de fato, né, Rosana, tem sido cada vez mais fundamental para melhorar aí esse clima, né, e aumentar a produtividade no ambiente de trabalho das empresas, né? Sim, o uso da tecnologia, né, para fomentar as estratégias da empresa, ela corrobora muito, principalmente com a questão do clima organizacional. Às vezes a gente não acha que o clima vai dar tanto impacto no negócio, né? Mas os números mostram exatamente o contrário. Profissionais engajados, profissionais que acreditam naquela visão da empresa, na missão da empresa, são pessoas que produzem mais, né? E como que a gente consegue hoje, num mundo tão volátil, acompanhar essas mudanças, essas transformações, né? Quando a gente faz consultas de uma certa forma manuais, a gente perde muito time daquela informação. Aquela informação, ela é muito perecível, principalmente relacionada ao clima da empresa. Então, portanto, com o uso da tecnologia, a gente consegue mensurar aspectos de engajamento que vão facilitar as nossas estratégias, vão facilitar a gestão dos líderes no dia a dia. Então, é crucial, é fundamental que hoje empresas que queiram de fato se tornarem competitivas, né, se tornarem aí bem posicionadas no mercado, elas façam uso da tecnologia a seu favor. O que você achou aí do negócio da Isabela, Rosana, que criou aí a Pin People? Uma história incrível, né? Muito legal. Principalmente quando a gente entende que por trás daquela organização tem uma ideia, né? E principalmente uma pessoa que acreditou nessa ideia. Então, é muito interessante olhar o case, né, da Pin People e principalmente o impacto que ela traz para a organização, o impacto que ela traz para as pessoas, principalmente, né? É muito do que nós estávamos falando. Quando a tecnologia, de fato, ela passa a ser realmente um parceiro aí na execução da estratégia da empresa. Na sua opinião, quais as maiores dificuldades de se criar aí um modelo de negócio como esse? Acho que a principal, acho que de todas as ideias, né, que surgem, é de fato entender as objeções que o mercado possa vir a ter. Entendendo essas objeções, a gente consegue contorná-las, né? E principalmente desenvolver tecnologia para que isso não se torne um impeditivo para o uso da ferramenta. Então, entender o mercado que está inserido, entender quais são as dores, né? Por isso a importância de entender de fato o negócio que você está entrando é fundamental. Quando a gente entende quais são os pilares que a gente precisa contemplar naquela estratégia, naquela solução, ela se torna muito mais
atrativa, o impacto dela no mercado é maior, consequentemente, né? E com isso, o avanço, o posicionamento, ele acaba se tornando outro. Diferente, né, de tecnologias que estão aí distantes, né, da realidade. Como é que você vê, Rosana, esse avanço da tecnologia no ambiente de trabalho nos próximos anos? Eu vejo de uma forma bastante positiva. E eu vejo também causando uma transformação, um autodesenvolvimento ainda mais forte nos profissionais, nas pessoas. A gente está vendo aí que atividades repetitivas, né, a gente está tomando conta aí, está sendo tomado, né, pela tecnologia, pela inteligência artificial. Então, pessoas que consigam se posicionar de uma maneira onde elas não só façam a execução, mas sim a análise e coloque de fato a questão da empatia, do tratamento daquela informação, o que você vai fazer com essa informação, elas vão se destacar e elas não vão perder postos de trabalho. Agora, quando a gente faz atividades onde a gente não exerce a nossa capacidade intelectual, aí sim abre um alerta, né? E um chamado para o desenvolvimento, que é muito interessante, que é muito bacana. Rosana, quais os maiores erros ou os principais erros cometidos pelos empreendedores, pelas empresas no ambiente de trabalho? Os maiores erros, eu acho que são cometidos pelas empresas, e aí eu vou falar como especialista em recursos humanos, é muitas vezes não ouvir os profissionais, não ouvir o que de fato as pessoas sentem, quais são as dificuldades que elas passam no dia a dia, quais são os gargalos que elas encontram para desenvolver a função, né? Muitas vezes as pessoas elas até têm aquele interesse, elas querem fazer melhor a atividade delas, mas elas não se sentem aptas, elas não se sentem com todas as informações inerentes, importantes para aquela execução. Então, muitas empresas elas pensam na estratégia para o crescimento, mas elas esquecem de ouvir quem de fato está ali, né? No atendimento com o cliente, na elaboração do produto, na entrega desse produto. Então, ouçam os profissionais, recebam essas informações e, principalmente, não tratando elas já com vieses, né? Mas tratando realmente na sua neutralidade o máximo possível, porque essas informações elas são muito ricas, né? Elas, a partir delas, podem se surgir aí pontos de melhoria, podem criar-se planos de ação e, principalmente, um senso de engajamento maior, porque aí, afinal de contas, as pessoas vão sentir parte do negócio. Quando elas corroboram com essas melhorias, com essas oportunidades, quando de fato existe um engajamento positivo, um espaço de comunicação, né, de autenticidade, integridade, a coisa ela acontece, né? A cultura ela é muito mais fomentada positivamente quando existe a participação de todos para o bem da empresa, né? Mas aí a gente sabe, Rosana, que é uma questão que cada um tem que fazer a sua parte, né? O colaborador ele precisa ceder, assim como o empresário, o empreendedor, né? Até porque essa relação ela precisa ser, é preciso haver uma boa convivência para que esse ambiente de trabalho, né, ele se torne cada vez mais produtivo, né? Sim. É muito importante a relação ganha-ganha, né? Nunca ela pode ser uma relação unilateral, porque aí ela vai ficar desproporcional. E essa desproporcionalidade, ela não vai trazer lucros, né, ganhos para nenhuma das partes. Então é preciso haver uma relação de equilíbrio, tá? E quando a gente fala para ouvir os profissionais, a gente precisa escutá-los, acolher aquela informação, aquela dúvida, aquele questionamento, né, que gera desmotivação, que gera desengajamento, e tratar essa informação. Mesmo que aquilo não seja possível executar, não seja possível implementar uma mudança, que aquilo tenha ali um endereçamento importante, sabe? Para que as pessoas elas consigam entender que, ok, aquilo que eu sugeri não é possível fazer. Ou muito do que eu sugeri, eu posso fazer no meu dia a dia, né? Porque às vezes rola, né, esse senso de que aquilo que eu proponho, a empresa que precisa fazer, que precisa executar para mim. Mas não.
muitas coisas elas são feitas no dia a dia. E as pessoas podem executar isso no dia a dia, causando já a transformação que tanto elas buscam, tá? Mas, sim, a relação precisa ser ganha-ganha e precisa haver um endereçamento de todas as questões para que não ocorra um desengajamento, uma desmotivação da empresa. Só para a gente finalizar, Rosana, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, essas mudanças, essas transformações, elas podem ser aplicadas, elas podem de fato acontecer em qualquer ambiente de negócios, né? Sim, em qualquer ambiente de negócio, em qualquer setor, segmento, porte, né? Um outro mito que muitas vezes a gente tem é que essas técnicas, práticas, políticas, rituais, né? Fomentação da cultura são aplicáveis apenas aos grandes empreendimentos, aos grandes negócios, quando na verdade isso pode ser disseminado em qualquer porte de organização, né, em qualquer número de profissionais aí que você tenha na sua empresa. Então é muito importante que você, desde o seu funcionário 1, ou funcionário 1000, ou 10.000, você sempre se mantenha com o radar, com acesso à tecnologia para suportar suas estratégias e principalmente olhando o próximo passo. Dicas importantes dessa especialista que entende de tudo sobre recursos humanos, ela que é especialista em gestão de pessoas. Rosana Marques, quero aqui agradecer a sua participação conosco nesta edição do programa Soluções Criativas aqui no Canal Empreender. Eu que agradeço, foi um prazer participar com vocês. E o programa Soluções Criativas desta semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa aqui no Canal Empreender.